Para fazermos a saia, nós vamos utilizar o fio amarelo 1289 e o preto 8990. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho e nós vamos fazer 60 correntes. Então, aqui eu vou seguir fazendo as minhas 60 correntes. Já fiz as 60 correntes, agora nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Nós só vamos ter o cuidado para que todas fiquem viradas para o mesmo lado, para não ficarem torcidas. Senão, nossa saia vai ficar torcida. Então, a gente vira elas todas para o lado de cima e fecha com ponto baixíssimo na primeira corrente. Agora, nós vamos subir uma corrente e vamos fazer 60 pontos baixos, cada uma na sua corrente de base. Aqui eu já venho e escondo esse meu fio, já pego ele junto dos pontos baixos e vou seguindo, então, um ponto baixo para cada corrente de base. Finalizei os 60 pontos baixos e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Vou subir 3 correntes, vou laçar minha agulha e vou fazer um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, agora, essa terceira carreira, ela vai ser 60 aumentos, vai toda em pontos altos. Então, não vou mais fazer pontos baixos, eu vou fazer 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, nós vamos ficar no final com 120 pontos altos. Finalizei toda a minha carreira e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente, onde iniciamos o nosso trabalho. Aqui eu vou cortar esse meu fio, eu vou passar a alça por entre a argola e já vou colocar esse meu fio na agulha de tapeçaria. Deixa eu ver se eu consigo botar ele mais fininho aqui. Que daí eu vou já arrematar esse meu fio. Então, aqui você passa ele entre a trama do ponto em movimentos de ida e volta, que assim ele vai ficar bem escondido e vai ficar bem imperceptível o arremate. Então, é assim que eu faço no arremate. Agora, então, eu vou pegar o preto, vou pegar em qualquer ponto alto e vou fazer 3 correntes. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Agora, nós não vamos mais fazer aumentos, nós vamos seguir sempre um ponto alto, já vou escondendo esse meu fio, um ponto alto para cada ponto alto de base por toda a nossa carreira. Então, agora, ficou dessa forma, então. Eu fiz 60 correntinhas, 60 pontos baixos, e aqui 60 aumentos, né, em pontos altos. Então, eu fiquei com 120 pontos altos. Aqui eu vou fazer uma carreira de preto, 120 pontos altos. Depois, então, eu vou seguir uma, duas, três, a quarta carreira, eu vou fazer em amarelo, novamente 120 pontos altos. A quinta carreira eu vou fazer em preto,
novamente 120 pontos altos, e a sexta e última carreira eu vou fazer em amarelo. Eu já tenho uma pronta para adiantar o passo, e fica dessa forma, então. Fiz uma carreira de cada, ficou dessa forma a sainha da nossa bonequinha. Então, depois eu venho aqui, eu coloco ela. Deixa eu tirar esses meus... Eu venho, coloco ela no final, né? Aqui eu não arematei ainda, depois você aremata todos com os fios, do jeito que eu mostrei. E depois eu venho aqui e vou fixar com pontos baixos. Então, na hora da montagem, eu vou mostrar como eu faço para prender a sainha no corpinho. Aqui eu já fiz a parte onde vai ser o cabelo da nossa boneca. Então, a gente vai colocar essa parte e vai fazer como se fosse o cabelinho. Daí, a gente vai colocar ela inclinadinha, porque esse é o mesmo passo a passo da cabeça. Só que, ao invés da gente colocar ela reta, a gente vai colocar inclinadinha. E essa parte ela vai fechar bem aqui atrás. Então, ela fica inclinada. A receita vai ser a mesma da cabeça, eu não vou ficar aqui repetindo toda ela. Então, você vai fazer todos os aumentos, né? Até a oitava carreira, que vão ser 6 pontos baixos e um aumento, e depois da nona até a 20ª, vai seguir com os 48 pontos. Então, aqui eu sigo até a 20ª carreira. Só não vou fazer a parte onde eram as diminuições, mas é o mesmo passo a passo que eu fiz na cabeça. Depois, então, que eu fizer essa parte do cabelo, nós vamos fazer a parte da chuquinha da nossa boneca. Depois vai ser onde a gente vai prender. Então, ela vai ficar com duas chuquinhas, uma para cada lado. Então, agora eu vou mostrar como é que eu faço essa parte. Eu vou pegar o fio marrom e vou começar a fazer o passo a passo. Então, aqui eu vou pegar o fio marrom, vou laçar minha agulha e vou fazer 30 correntes. Então, aqui eu vou seguir fazendo as minhas 30 correntes. Já fiz as minhas 30 correntes, agora eu vou laçar a minha agulha e vou vir no 29º ponto, vou inserir a agulha e vou tirar tudo de uma vez. Então, esse vai ser um meio ponto alto. Eu laço, coloco e eu tiro. O ponto alto a gente tira uma e tira duas. E o meio ponto alto, então, a gente tira tudo de uma vez. Então, eu venho mais um, dentro da mesma corrente de base. Então, eu faço 3 meio ponto alto. Então, eu venho para o próximo, vou fazer novamente 3 meio ponto alto na mesma corrente de base. Essa é a mesma forma que a gente faz também os tentáculos dos polvinhos. Então, é feito 3 meio ponto alto em cada corrente. Eu vou seguir aqui até eu completar 15 dessas correntes. Então, eu vou contando até chegar na 15ª corrente e vou fazer dessa forma. Cheguei, então, na 15ª coreira e ficou dessa forma. Aqui você vai ver que já vai começar a ficar torcidinho. Você pode vir e ajeitar também. Vai ficar torcido. Agora, então, as outras 15 restantes, nós vamos fazer somente um meio ponto alto para cada corrente de base. Então, aqui nós vamos seguir com 15 meio ponto alto. Então, eu vou seguindo até o final das minhas correntes.
Cheguei no final, então ficou dessa forma. Ele vai ficar o cabelinho só cacheadinho na pontinha. Aqui nós vamos novamente fazer 30 correntes e voltar 15 correntes com 3 meio ponto alto em cada uma e depois as outras 15 com um meio ponto alto, da mesma forma que a gente fez a primeira. Só a terceira, e depois nós vamos fazer mais uma. Então, a terceira nós vamos fazer somente 20 correntes. Então, nós vamos fazer 20 correntes e nós vamos voltar 10 com 3 meios ponto alto. E as outras 10 nós vamos seguir normalmente com um meio ponto alto para cada corrente. Então, vai ficar desta forma. Nós vamos fazer duas, uma para cada lado. Com o fio preto, nós vamos fazer agora as antenas da nossa abelhinha. Então, nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos baixos, nós vamos fazer, então, a segunda carreira, que será de 6 aumentos. Eu já vou colocar o meu marcador. Eu vou fazer 6 aumentos e vou ficar com 12 pontos baixos. Depois, então, a da terceira até a quinta carreira, eu vou seguir ponto baixo sobre ponto baixo de base, e cada uma delas continuará com 12 pontos baixos. Cheguei, então, na quinta carreira com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos para a sexta carreira, vai ser de 6 diminuições. Então, nós vamos pegar uma laçada, a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo, e vamos fazer uma diminuição. Então, aqui nós vamos seguindo para até fazer as 6 diminuições. Eu costumo fazer 4 diminuições, e aí eu já coloco o enchimento. Essa anteninha, ela vai ficar mais gordinha, né, na pontinha. Então, eu venho com um pouco de fibra, dou uma enroladinha nela e coloco com o próprio cabo da agulha, esse o soft, né, ele ajuda bastante, também para encher as nossas peças. Então, aqui eu já coloco dentro um pouco, não precisa ser tanto, é só para ela ficar mais gordinha. E sigo até fazer todas as diminuições. Então, aqui eu vou fazer a quinta e a sexta. Então, eu vou ficar novamente com 6 pontos baixos. Agora, então, eu vou seguir fazendo somente ponto baixo sobre ponto baixo de base por mais 10 carreiras. Eu vou seguir com 6 pontos baixos, é um pouquinho mais complicadinho trabalhar, mas você vai fazendo com calma, cuidando para não perder nenhum ponto. Esses 6 pontos baixos. Então, aqui nós vamos seguir da carreira 7 até a carreira 16, com 6 pontos baixos cada carreira. Finalizei a antena. Então, agora nós vamos colocar mais um pouco de enchimento. Aqui, o cabo de borracha, ele facilita bastante, que aqui ele fica bem pequenininho o espacinho. Então, eu vou pegar um pouco de fibra, não muito, e vou com o cabo mesmo, ou do jeito que você achar mais fácil. Como o espaço é pequeno, é um pouquinho chatinho para colocar, mas a gente precisa colocar um pouquinho de fibra nessa parte para poder sustentar a anteninha, senão ela não vai ficar de pé. Na hora de prender, ela vai
cair. É um pouco chato de colocar, mas a gente vai com calma, vai insistindo até conseguir colocar essa fibra para dentro. Se tiver algum outro acessório que você conheça também, ajuda. Ó, então, acabei colocando esse pouquinho de fibra e ajuda ela a ficar de pé na hora que nós vamos prender na cabeça. Essa é a parte então da asa. Eu vou fazer duas iguais, eu não vou ficar repetindo todo o passo a passo para não ficar muito repetitivo. Então, eu fiz, só vou passar aqui para vocês como eu fiz. Eu fiz 6 pontos baixos a primeira carreira, a segunda carreira eu fiz 12 pontos baixos. A terceira carreira eu fiz um ponto baixo e um aumento. A quarta carreira eu fiz 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiquei com 24 pontos baixos. A quinta carreira eu fiz 3 pontos baixos e um aumento. Fiquei com 30 pontos baixos. Da sexta carreira até a 15ª carreira, eu segui somente pontos baixos sobre pontos baixos de base. Cada uma delas vai ter 30 pontos baixos. A 16ª carreira eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiquei com 24 pontos baixos. A carreira de número 17 eu repeti os 24 pontos baixos. A carreira de número 18 foram 2 pontos baixos e uma diminuição. E eu fiquei com 18 pontos baixos. A carreira 19 e 20 eu fiz 18 pontos baixos. Eu vou deixar a receita escrita toda no meu blog. Então, porque eu não quero que fique muito repetitivo e é sempre da forma em que eu fiz as outras partes. Você vai fazer duas iguais a essa. Agora vamos montar então a nossa boneca. Então eu vou pegar todas as partes, a cabeça e o corpo. Eu vou pegar as perninhas. Então essa aqui eu acabei decidindo em colocar as pernas pretas. Então a amarela eu vou descartar. Os braços, a sainha dela. Então, aqui tem a parte do cabelo, né? E as chuquinhas. E a anteninha. E as asinhas. São bastante partes. Então, nós vamos colocando uma a uma agora. Então, primeiro eu vou começar... Deixa eu colocar aqui do lado. Primeiro eu vou começar com o cabelo. Então, aqui eu deixei uma sobra para costurar. Caso você não deseje costurar, você pode usar também a cola pano da Círculo. Também ela é muito boa para fazer, trabalhar com amigurumi. Então, ela é ótima para colar todas essas partes. Você passa bastante dentro, né? Enche bem e depois cola. Com essa minha eu vou costurar. Depois, então, nós vamos colocar a saia. Então, a saia também nós vamos prender. Depois eu vou colocar melhor. Então, nós vamos pegar as pernas. Aqui tem essa parte que a gente fez, que foi aquele ponto que ficou pego por trás. Ele ajuda na hora de sentar a nossa bonequinha. Só subir um pouquinho mais para poder pegar melhor. Então, aqui nós vamos prender as pernas. É importante alfinetar tudo para ver se ficou tudo retinho antes de começarmos a prender a peça. Então, nós vamos alfinetar. Depois nós vamos olhar, ver se ficou tudo centralizado. Aqui eu coloco as perninhas. Então, tem aquela careira que a gente fez, que ficou naquele relevo. Como eu falei, ajuda para ela ficar mais sentada. Eu coloquei mais ou menos na quarta careira, à frente daquele relevo.
No preto é bem difícil de destacar, mas aqui tem aquela careira. Eu coloco na quarta e eu coloco ela meia em V. E prendo com o alfinete. E também que fique no meio do olho, mais ou menos, né? Então, depois eu venho, coloco ela aqui em pé. Então, aqui é a parte da saia. E vejo se ficou bom, se ficou muito aberta a perna. Aqui eu posso colocar até mais perto uma da outra. Então, tudo é questão de alfinetar e olhar antes de prender, ver se ficou tudo como a gente deseja. Se ela fica bem sentada, como ela tem esse relevo, ajuda na hora dela ficar sentada. Que às vezes elas tombam, então essa carreirinha ela fica bem perceptível, porque ela fica lá embaixo, mas ela facilita bastante. Depois, então, eu coloco os bracinhos. Aqui o importante é você deixar também todos eles já alinhavados. Aqui eu tenho um que eu acabei esquecendo de fechar. Então, a gente coloca eles já todos fechadinhos. Depois, na hora da costura, facilita bastante, porque senão às vezes a gente acaba esquecendo de pegar o de baixo. Então, ele fica aberto. Então, todos eles já alinhavados. Aqui eu vou colocar o bracinho, eu coloco ele um pouco inclinadinho também. Coloco ele inclinadinho, mais ou menos na segunda careira. Logo abaixo, quando a gente faz no preto, eu começo na segunda e deixo ele inclinadinho. E alfineto. E vou vendo se ficou bom, se precisa ser mais. Deixa eu colocar o próximo para ver se ficou no lugar certo. Então, essa é a hora da gente alinhavar e prender todas as partes. Às vezes, na hora da costura ainda, a gente corre o risco de ficar um pouco tortinho, daí a gente vem e descostura e faz novamente. Aqui, deixa mais ou menos eu contar só para vocês terem ideia. 6, 8, 10, 15. Na 16ª careira, mais ou menos, vai ser aonde eu vou prender a sainha. Então, eu venho aqui também, vou alfinetando, bem tranquilo, porque é só seguir a linha da careira. É importante também alfinetar a sainha, que na hora da costura, às vezes a gente vai seguindo e ela vai saindo um pouco do... Então, a gente vem e alfineta toda a sainha também. Vai ficar toda bem certinha no lugar. Já coloquei a sainha. Só vou colocar tudo aqui para vocês verem, mas às vezes ela costuma ir caindo alguma coisa conforme a gente vai prendendo. Aí a gente vem e coloca de novo. Então, aqui eu coloco a chuquinha de um lado. Deixa eu ver mais ou menos, 2, 4, 5 na 6ª careira. Bem em direção ao olho. Ou como você preferir também. Então, vocês podem ver, ela já está dando o formato da nossa bonequinha. Já está ficando bem legal. Então, agora aqui falta as anteninhas, né? Então, a gente coloca uma para cada lado. Depois a gente costura, né? Bem direitinho, uma para cada lado. Mais ou menos na direção
Essa minha acho que ficou um pouquinho mais pro lado. Na direção onde tem as chuquinhas. Depois de presa elas ficam. Então, e aqui sobraram as asinhas. Então, também eu fechei. Aqui eu acho que eu esqueci de puxar a laçada. Alguma coisa eu fiz aqui, depois eu vou olhar o que que eu fiz, vou olhar melhor. Então, eu vou para a parte de trás e eu vou prender aqui no meio das costas. Eu vou colocar bem no meio. Mais ou menos vai ficar um dedo para cima, um dedo para baixo. E vou prender as duas asinhas. Depois eu venho na parte da frente, eu olho, ver se ficou bem certinho, né, como eu queria. Claro que agora elas estão somente presas, então não tem como ter uma... Depois, conforme a gente vai prendendo todas as partes, aqui vai ficando mais fácil de visualizar. Eu vou começar prendendo as pernas, costurando as pernas. Você pode usar agulha de tapeçaria dessa, ou também tem essa que ela é maior, que ela é usada também para costurar boneca. Eu gosto dessa grande, porque também ela não força tanto o nosso dedo, porque essa daqui fica bem... E acaba, quando você trabalha com bastante produção, o dedo ele fica bastante machucado. Então, eu gosto dessa aqui grande porque você consegue trabalhar assim com menos esforço. Então, aqui eu venho e simplesmente pego um fio ali de baixo, né, da onde que era o preto do corpo, e de cima, onde que é a perna. E vou costurando essa minha perninha. Só você tem que observar que na hora que você vai costurar, você pega as duas partes. Aqui foi onde a gente alinhavou para fechar a parte, as duas partes da nossa perna, né? A gente fez o contorno, ela vai circular, né? Então, na hora de pegar, só cuidado para não pegar somente essa. Você pega a de baixo e também a de cima. As duas partes. Como ela já foi alinhavada, às vezes é um pouco fácil, né? A gente vai passando e vai esquecendo. A gente tem que pegar os dois, porque senão na hora da virada aqui vai ficar aquela parte sem prender, que é a parte do outro lado. Então, a gente pega as duas. E somente vem costurando. A gente aperta bem, para não ficar aparecendo tanto o ponto. A gente prende bem. E é somente essa forma. Pega uma parte de baixo, pega o corpo e depois pega a perninha. Eu costumo não dar o nó já agora, porque eu gosto de prender as duas para ver se ficou bom mesmo, porque às vezes ela sai um pouquinho do lugar conforme a gente vai prendendo, então às vezes a gente vê que ficou um pouquinho torto. Então eu costumo prender as duas partes para depois arrematar as duas. Então aqui eu venho com a outra, vou prender, aqui a gente prende bem no cantinho, a gente não começa pegando já aqui, nessa parte. A gente pega bem no cantinho, que é pra ela ficar bem presa. Pega as duas alças e vai costurando. Pega o corpo e depois pega a perna. E puxando sempre bem. Então, aqui eu vou pegando. E no final, então, é que eu olho ver se ficaram as duas bem certinhas.
Ó, já prendi bem as duas perninhas, eu venho, olho, vejo que elas estão bem certinhas. Então, sim, agora eu venho, eu faço sempre um nozinho, que eu passo dentro, né, dessa laçada e puxo. E eu pego esse meu fio e eu jogo ele, como a agulha ela é bem longa, eu jogo ele lá para trás. E puxo, deixo ele lá atrás. Eu faço da mesma forma a outra perninha. Eu dou aquele nozinho, a laçada, e jogo lá para trás, no mesmo lugar aonde eu prendi, onde eu joguei, né, aquele outro. Então, eu vou indo ali até encontrar o espaço para sair no mesmo lugar. Então, aqui agora eu vou dar um nozinho, esses dois fios. Então, eu puxo bem e prendo, puxo bem ali para a perninha não ficar solta. E faço um nozinho. Se quiser fazer também 3. Eu corto uma pontinha, deixo ela bem curtinha. A outra eu recoloco na minha agulha. E eu novamente eu coloco para dentro desse fio. Então, eu venho aqui, coloco no mesmo buraquinho onde eu saí. Saio lá no outro, na frente, eu puxo até entrar todo esse fio, essa sobrinha, ó, ela já entrou. Aqui eu estico bem e eu corto. Daí, ele vai entrar lá dentro junto com a trama e vai ficar o acabamento perfeito. Então, as perninhas já estão presas. Faço a mesma forma com os bracinhos, né? Eu tiro aqui o meu alfinete, que eu tinha ele preso. Eu costumo sempre colocar ele em pezinho. Tem gente que prende os alfinetes assim também. Eu não consigo porque às vezes parece que cai. Então, o meu, eu sempre deixo ele como se fosse um alinhavo, né? Como é que eu fiz aqui. Coloco ele atravessado. Só na hora que eu vou costurar, então a gente tem que tirar. Então, eu prendo ele ali desde o início, onde que eu quero que comece o meu bracinho, só para me guiar. E eu venho e costuro os dois bracinhos, passo o fio lá atrás da mesma forma, faço um nozinho, sai do outro lado e corto. Então, vai ficar lá dentro também preso na trama. Aqui, então, eu já estou com o passo mais adiantado, já prendi as pernas, os braços e as asinhas. Aqui eu estava prendendo, então, o cabelo, né? E eu vim mostrar o jeito que eu prendo o cabelo. Porque se você pegar dessa forma que você faz para prender também fica legal. Só que às vezes fica aparecendo esses pontinhos. Então, você pode pegar ou pela parte de baixo. Deixa eu voltar aqui. Ou você pode pegar aqui pela alça de baixo. Somente pegar uma, ao invés das duas alças. Então, você vai prendendo aqui e vai pegando somente uma alça. Eu gosto de prender como se fosse um alinhavo. Que daí não fica não fica nada desses, que às vezes fica, ó, por risquinho, né, onde é que subiu o ponto, então fica aquele, então eu não gosto. Então, eu venho fazendo como se fosse um alinhavo, eu coloco e saio no outro lado. Ó, eu passo por cima do próximo ponto, venho por baixo, aí eu já pego, ó, pego por baixo, pego a trama da parte da cabeça e subo nesse ponto. Então, eu já venho e já puxo meu fio, então ele ficou preso. Então, eu já desço no próximo e subo no seguinte, entende? Ó, desço em um, subo no outro espacinho. Então, ele fica como se fosse um alinhavo. Você puxa bem, vai ficar bem
imperceptível, porque ele fica por trás, só um pouquinho chatinho, mas com a agulha assim bem grande você consegue prender. Então, eu já estou com o passo aqui bem adiantado, então, já prendi. Só falta prendermos a anteninha. A anteninha, eu não sei, eu acho que eu acabei esquecendo de falar que eu não vou fechar ela com alinhavo igual eu fiz com com os braços e as pernas. Eu vou deixar aberto. Aqui eu vou usar a agulha menor, que eu acho que vai ser vai ser mais fácil para nós prendermos. Então, eu venho, coloco aqui nessa parte, e aí eu vou prender. Então, eu vou prender costurando todo o contorno dela. Então, eu pego bem a cabeça, junto com o fio da cabeça. Eu não venho aqui e pego somente o fio do cabelo. Eu vou lá embaixo e pego junto, ó, até dá pra ver aqui, abrir um espacinho ali, eu pego junto a parte onde é o cru, né, o bege, da cabeça para ela ficar bem presa. Então, eu venho e vou costurando a anteninha. Então, eu vou seguindo todo o contorno da antena. Essa eu não vou costurar ela fechada, eu vou puxando bem. Quanto mais firme você vai fazer essa costura, mais fácil da antena ela ficar mais de pé, senão ela vai cair. Então, quanto mais firme você fizer essa parte, mais você vai apertar aqui, mais fácil é de você deixar ela certinha. Eu vou seguindo aqui até prender toda essa minha antena e depois eu puxo o meu fio para trás e faço o nó. Acabei trocando meu alfinete aqui para não ficar muito grande para vocês visualizarem. Então, aqui eu venho também, qualquer espaço na parte de trás e puxo esse meu fio, pego um fio vermelho ou um tom que você desejar, deixo um espaço aqui na parte de trás para depois nós fazermos um nó e arrematarmos. E vou fazer a boca. Então, eu desço e subo já no outro ponto, na lateral. Já vou fazer a boca da nossa bonequinha. Aí vai do gosto, né, de cada um. Então, vou fazer 3 na lateral e um na transversal. Aqui eu fiz 2, agora vou fazer mais um. Depois eu subo um na transversal. E volto aqui no primeiro. Então, aqui você vai ver se ficou como você gosta. Então, você vai perceber que de longe ela não vai ficar tão perfeito, vai ficar o ponto, né, as laçadinhas, então ela não vai ficar assim perfeita. Então, o que eu faço? Eu venho e eu passo entre essa primeira, eu passo uma vez, daí eu venho no próximo, passo de baixo para cima, como se fosse não é um rococó, né, mas a gente vai contornando e daí vai tirando essas marcações. Aqui eu venho na próxima e faço novamente. Ela só vai ficar um contorno. E aí ela vai tirar bastante essa nossa marcação do ponto. Senão ele vai ficar com aquela marquinha, né? Só puxar aqui que eu acho que tá saindo meu fio. Aí, ele de trás. Você cuida para ele ficar preso. Então ela vai tirar aquela marquinha dos pontos. Eu passo em todos. Aqui também. E aí vai ficar um acabamento melhor. Então agora ficou faltando essa.
Acabei esquecendo, podia ter pego de lá pra cá, ó. Pego de baixo, só no fiozinho, ó. Não pego na trama, nada. Só pego no fiozinho e vai dar só uma contornada. E aí ela vai deixar ela mais redondinha a boquinha. E venho para trás novamente. Aqui até encontrar o espaço onde eu entrei no outro. Puxo, não puxo muito para não... Que acabou fazendo um nozinho. Quando a gente está ao vivo, né, gravando assim, sempre acontece, mas é bom para que vocês vejam. Então, ó, daí ela ficou mais redondinha, não ficou somente com aquelas marcações da boquinha. Então, aqui você faz o nozinho e arremata. Você pode também fazer o nariz. Quanto mais detalhe você colocar, mais bonita ela vai ficar. Então, o nariz você vai fazer também, vai pegar de trás, vai puxar. Por isso que essa agulha ela é bem boa, porque você consegue, essa agulha maior, né? Você consegue pegar de trás para frente bem fácil. Então, mais ou menos você vem no meio e você volta aqui no ponto anterior e vai fazendo aqui vários. Deixa eu ver aqui, voltei dois, na verdade, não, senão vai ficar muito pequenininho. Então, ó, volto uma, vai ficar um, aqui tem um ponto, aqui tem outro. Então, ou o tamanho que você deseja também. E vou fazendo sem esticar muito. Vou fazendo umas 5 vezes, vou passando esse fio e vai formar o narizinho da nossa bonequinha. Passo para trás e arremato. Boneca abelhinha, então, finalizada. Aqui eu coloquei uns lacinhos, né? Esses que já vêm prontos. Coloquei em tom de amarelo para combinar com a bonequinha. Aqui também coloquei um detalhe de uma cianinha. Você pode aplicar botões, mais laços, quanto mais frufrus, né, mais mimos, mais bonita ela fica. Então, ela ficou dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi feita com muito carinho para vocês. Deixem seu like, compartilhem para que mais pessoas possam fazê-la. Se inscrevam e ativem o sininho, assim vocês receberão todas as notificações. Beijos e até a próxima!